Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Varejo com Causa. Eu sou a Roberta Faria, cofundadora e co-CEO da Editora MOL, presidente do Instituto MOL, e eu estou muito animada para mais uma das nossas ótimas conversas com empresários do varejo sobre as possibilidades de doação no caixa, com produtos sociais, com troco, enfim, todas as opções possíveis para despertar a generosidade dos clientes e criar uma cultura de solidariedade também dentro das empresas. Para quem não conhece, essa série de encontros integra o projeto Varejo com Causa, que é uma plataforma criada pelo Grupo MOL, com apoio da Causa e do Arredondar, com informações sobre engajamento dos varejos brasileiros em temas de cultura de doação. Nós temos uma pesquisa super profunda sobre como isso acontece em varejos de norte a sul do Brasil e um site muito legal com vários cases de empresas que já exercem suas causas na frente de caixa. Vá lá no nosso site para conhecer mais, varejocomcausa.com.br. E hoje o nosso tema é a força da frente de caixa, como que podemos arrecadar milhões em doações na hora de fechar as vendas. Para esse bate-papo, a gente tem a felicidade de ter dois convidados especialíssimos e com um longo histórico em capturar doações e apoiar causas usando a força de suas redes. O Yuri Miranda, CEO do Burger King Brasil, e o Sérgio Zimmermann, fundador da Pets. O Yuri é CEO do Burger King desde julho de 2011, ele também atuou como diretor-geral antes na empresa e veio de 20 anos da ExxonMobil e 4 anos na Exxon. Ele é bacharel em administração, tem MBA em Direito da Economia e da Empresa pela FGV e também estudou liderança na North Carolina State University e na Thunderbird School of Global Management. Já o Sérgio Zimmermann é o self-made man brasileiro, fundou em 2002 a Pets e transformou uma única loja de produtos para bichinhos de estimação na Marginal Tietê, na capital paulista, num negócio bilionário. Ele é formado em administração pela Universidade Paulista, fez MBA em varejo pela FIA e cursos de extensão na Europa e nos Estados Unidos. Em 2018, ele foi premiado como empresário do ano pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. Bem-vindos, Yuri e Sérgio. Obrigado, Roberto, prazer estar aqui. Yuri, bom te ver mais uma vez. Igual, Sérgio. Queridos, a gente começa contando um pouco sobre as iniciativas recentes da Burger King Brasil e da Pets envolvendo doações de clientes. O Burger King com o movimento Arredondar, que tem arrecadado aí milhões para doação, ao convidar os consumidores a arredondar o troco no caixa para doar a organizações da sociedade civil. E a Pets, que também tem o mecanismo do arredondar, doando centavos do troco dos clientes nos caixas, e também tem uma parceria de venda de produtos sociais com a Editora MOL, que eu represento, que é um tremendo sucesso de vendas e de doações. Yuri, Sérgio, vocês podem falar mais sobre como começaram esses projetos e os resultados dessas iniciativas? Quais foram os grandes desafios e aprendizados até agora? Yuri, você primeiro. Bom dia. É um tema bem legal a gente conversar aqui, porque cada vez mais estão pedindo às empresas que exerçam um papel e que tenham um propósito na sociedade. A gente estava conversando antes de começar, né, Roberto, que já é uma cobrança de todos os lados, dos acionistas, da sociedade e dos próprios colaboradores. Né? E eu acho que esse talvez seja o maior segredo que a gente tem aqui. Quando você consegue desenvolver um programa solidário, em que os colaboradores veem que não é um programa só da empresa, mas que pode ser um programa também deles. Como você falou, a gente vem fazendo uma parceria com o movimento Arredondar desde 2018. Acredito que o grande segredo aqui é porque é uma ideia prática, é uma ideia confiável e é uma ideia solidária, né? E aí a gente pode estender depois um pouquinho mais de cada um desses três pilares que, para mim, faz a diferença nesse sistema. A prática, o confiável e o solidário. A gente já arrecadou até hoje alguma coisa em torno de 3 milhões de reais. A gente ajuda, ou já ajudou alguma coisa em torno de 15 ONGs, e a nossa causa principal é o combate à fome e à educação. E você, Sérgio? Roberta, o varejo ele tem uma característica de ter múltiplos pontos pelo território nacional. Né? Então, por excelência, o varejo ele tem a vocação de ser ponte entre a indústria e o consumidor final. E eu acho que, especialmente nos últimos tempos, o varejo tem utilizado essa característica natural de também ser a ponte entre o terceiro setor e o consumidor final.
porque graças à multiplicidade de pontos e de contato com esse consumidor, muita gente adora ajudar essas causas, mas às vezes não sabe como fazer. Então, nada mais lógico do que você fazer isso no Burger King, fazer isso na Pets, nos lugares que você frequenta com recorrência, podendo consumir os produtos, os serviços que você quer e ainda ter uma ação de cidadania que te faz bem. Então, essa vocação de ser ponte do varejo, eu acho que a gente está conseguindo ampliar os horizontes do nosso serviço social. Um outro aspecto interessante é que são duas parcerias importantes, porém diferentes que a gente tem. O Arredondar, que é o arredondamento de centavos, que tem a característica de ser super prática e na boca do caixa, e ele pega bem o conceito do varejo, que para o consumidor unitariamente, alguns centavos não fazem diferença, mas a soma desses centavos que não fazem diferença para um consumidor faz muita diferença para as entidades que são assistidas pela soma dos recursos. E no caso específico da parceria com a editora MOL, foi uma gratíssima surpresa para nós ver como vender livros com um propósito social é totalmente diferente de vender livros. A gente já tinha tido N experiências da venda de livros do segmento pet e sempre foi um retumbante fracasso vender livros físicos. E quando veio a parceria com a editora MOL, eu tinha um receio de que a venda de livros não funcionaria, e a gente fica muito feliz quando a gente vê que as nossas vendas, no geral, superam a soma dos 10 livros mais vendidos de todas as livrarias no Brasil. Então, sim, a Pets é a maior livraria do Brasil hoje. Exatamente. Então é incrível e tem uma razão de ser. Naturalmente, o livro é muito bem feito, tem uma curadoria incrível, mas, sobretudo, há um entendimento por parte dos nossos consumidores em saber que eles estão unindo o útil ao agradável, eles estão consumindo um livro de altíssima qualidade e fazendo uma doação para as ONGs. E aqui o foco nosso é a proteção animal, são os pets que ainda não têm um lar, que esse tipo de doação ele complementa a estratégia do Adote Pets, que é fazer não só a doação dos pets, mas também capacitar as ONGs que cuidam dos pets que ainda não têm um lar. Muito bom, eu sou apaixonada pelos dois projetos e o tema central da conversa hoje é a doação na frente de caixa mesmo, né? O oferecimento de fato que o operador faz para o cliente. O olho no olho tem um efeito poderosíssimo, a gente sabe, se esses projetos não tivessem isso, eles não existiriam ou não teriam esse sucesso. O operador de caixa é a figura central desse mecanismo que envolve todos os stakeholders. E a gente sabe que se ele não estiver preparado, interessado, acaba que não tem, ele fica até sem graça de oferecer, com medo de oferecer, não oferece, ou então não tem velocidade no atendimento, não tem assertividade nesse convite. E isso é um tremendo desafio, né? A gente sabe que os operadores de caixa muitas vezes são pessoas nos seus primeiros empregos, que têm uma qualificação mais baixa, pouco tempo de experiência, de treinamento, né? Isso acaba sendo representado pelos números da categoria, né? Tem uma carga horária alta, tem menos de 2 salários mínimos de salário médio em São Paulo, e um turnover que é bastante alto, né? Segundo o sindicato da categoria, é em torno de 50%. E a gente já sabe que a rotina inclui muitas perguntas, né? Você quer CPF na nota, você quer sacola, você é do clube de fidelidade, você quer, né, crédito, débito, enfim, mais outros oferecimentos que fazem parte de cada varejo. E aí você colocar uma pressão de mais meta, de colocar o desafio de lidar com os clientes, com as filas, com o não, fazer mais uma pergunta, enfim, muitos varejos ficam com medo de acrescentar essa camada de tarefa e, enfim, isso dificultar o relacionamento tanto com o funcionário quanto com o cliente. Mas aí vem vocês, Burger King e Pets, e provam que é possível ter muito sucesso nessa tarefa. Então, a grande pergunta é como que vocês treinam, engajam os seus colaboradores para que eles façam isso tão bem e consigam se tornar esses embaixadores de causas, captadores de recursos tão bem-sucedidos? Yuri, você quer começar?
Posso sim. Primeiro, parabéns ao Sérgio e a Roberta aí, maior livraria do Brasil, já até anotei isso aqui, tá? Legal Você esse pode entrar negócio. na briga, hein, Yuri? Tô vendo aqui. Não, mas essa briga com o Sérgio eu não entro, não. Aliás, é uma briga boa essa, né, Sérgio? Essa aí Com todo mundo vai certeza. sair, essa não tenho dúvida nenhuma. Mas eu vou voltar aquele pilar, aqueles 3 pilares que eu comentei com você, Roberta, da prática, do confiável e do solidária, né? Sim, você tem razão, quando a gente pensa no varejo, na ponta de venda, o Sérgio comentou bem, né? A gente tem o elo final com o consumidor, e sim, é verdade, a gente pede bastante coisa para os nossos colaboradores na ponta, né? É um produto que a gente quer promocionar naquele mês, que a gente tem mais margem, né? São os passos do atendimento que a gente quer que ele faça com os nossos clientes, é a tecnologia agora com inteligência artificial sugerindo na frente dele qual é o passo, qual é o produto, qual é a margem, tá, que você tem que dar. Mas, por outro lado, tudo isso que eu falei para você tem vamos dizer assim, um caráter de atendimento ao cliente, né, do melhor atendimento ao cliente e, logicamente, também de como gerar mais lucratividade para o negócio. Mas quando a gente fala em solidariedade, é só um passo de solidariedade que a gente está fazendo. Então, é diferente de todas as outras coisas. Não é porque a gente está querendo aumentar a margem, não é porque a gente está querendo um passo a mais de excelência do cliente, é porque realmente a gente está tocando nas pessoas e dizendo, olha, isso aqui é porque a gente quer ajudar uma outra pessoa, tá? Ou uma causa. E como eu disse, as pessoas estão buscando e se sentem bem em participar dessas causas. Aí você tem que aliar isso, tem que ser prático. Porque se realmente você colocar mais um passo na transação, como você disse, ainda mais para fast food, né? Tem que ser fast. Se você não ajudar também o teu colaborador a que aquele passo a mais seja prático, tá? E aí eu gosto muito de arredondar, porque toda a integração tecnológica que a gente fez é clicar uma tecla, tá? E com isso toda a transação está feita. A gente está ajudando também um colaborador a que ele possa fazer essa transação. Por último, eu vou na questão do confiável, né? Tem que ser confiável para o cliente, tem que ser confiável para a empresa e tem que ser confiável para o colaborador. A pergunta na cabeça dele é: será que todo esse esforço mesmo que eu estou fazendo está indo para a causa que eu acredito? Né? Então, no caso do arredondar aqui, além de ser prático de você clicar lá na tecla, né? Sai lá no cupom fiscal o quanto você está doando para o arredondar. Né? A gente também faz parceria com uma empresa que tem uma credibilidade, uma transparência muito grande para se associar. Então, por exemplo, no caso do Arredondar, ele tem um relatório anual de transparência. Se você vai no site dele, você vai ver lá o nome da Pet, você vai ver lá o nome da Burger King, né? Então, o colaborador diz, poxa, é um negócio sério. E, por último, gestão. A gente faz um ranking, o Sérgio vai dar risada, mas a gente gosta muito desse negócio de ranking. A gente faz um ranking por restaurante e por colaborador daqueles que estão conseguindo sensibilizar mais os clientes. Isso também tem um efeito todo mês, acho que está saindo por trimestre agora. Quando sai lá sou o primeiro a entrar lá e mandar um e-mail de parabéns lá, o quanto a pessoa está contribuindo. Então, tem uma disputa saudável também de sensibilizar as pessoas a doarem. Muito bom. O Sérgio também gosta de rankings, isso funciona muito bem na Pets. Como é lá, Sérgio? Conta. Isso que eu ia falar, Yuri. Perfeito. Também, esse foi um dos mecanismos que funcionou super bem. A competição entre lojas, ver quem faz mais anexação dos livros, quem está contribuindo mais no arredondar. Tudo isso aí faz parte dos estímulos. Agora, indo para o início da questão, realmente existe sim uma questão sobre esse, digamos assim, esse excesso de tarefas na frente de caixa. Então, quando você pensa em varejo, você pensa na jornada inteira do cliente, né? Desde o momento de ele parar no estacionamento até o momento de ele ir embora. E esse momento de caixa, obviamente, faz parte, porque é o momento
do checkout. Acho que no caso do Burger King é mais o momento da entrada, mas no nosso caso é mais o momento da saída, né? Porque no Burger King, primeiro você passa pelo caixa. Mas aquele momento que ele está saindo, então, da loja, é até uma coisa interessantíssima. Ele pode passar 1 hora na loja, mas a hora que ele decide para o caixa, se ele ficar 5 minutos, ele fica irritadíssimo, porque simplesmente é como se você estivesse roubando o tempo dele. Enquanto ele estava 1 hora na loja, é porque ele queria, mas no caixa ele simplesmente quer ir embora. Então, a gente sabe que a gente tem o dever de entender toda a jornada do cliente e tentar diminuir atritos. E perguntas, quer sejam por uma coisa bacana ou não, elas geram um atrito na experiência do cliente. O que a gente tem feito nesse sentido? Na linha do que o Yuri falou, a tecnologia pode ajudar, só apertando um botão, e a gente quer tentar ir além. A gente quer aproveitar que a nossa base, boa parte da base é recorrente e a gente tem cadastro. Então, 2 perguntas, por exemplo, que toda vez que o cliente vai, você faz, né? Se quer CPF na nota e se quer arredondar. E aqui a gente está começando a desenvolver, em termos de tecnologia, a possibilidade de você flagar o seguinte: sempre perguntar se eu quero CPF na nota e sempre perguntar se eu quero arredondar. Mas também pode estar flegado: não quero arredondar nunca, não quero CPF nunca, ou flegar: quero CPF sempre, quero arredondar sempre. E você restringe, vai aparecer isso na tela do operador, para quem ele deve fazer a pergunta. Então, a gente imagina que isso seja um jeito bem eficaz de você melhorar a experiência. E quanto ao sucesso, especialmente da venda dos livros, você bem sabe, Roberta, que o melhor treinamento que existe é o engajamento. É as pessoas entenderem qual que é a proposta daquilo, quem está ganhando com aquilo, né? E o benefício do bem-estar animal, no nosso caso específico. E como a gente contrata só pet lovers, então a conexão ela fica muito clara, porque o operador de caixa gosta de pets, e se ele sabe que ele está fazendo uma coisa que está ajudando os pets que não tem um lar, ele faz isso espontaneamente, e não tem treinamento melhor do que ele sentir que ele está ajudando um pet que não tem lar. Muitas lições para os varejos nessas falas. E acho que agora vocês vão ajudar a resolver outra, que é uma queixa, na verdade, uma barreira comum de ser levantada pelos varejos para, na hora de adotar soluções como essas, como arredondar, como a venda de produtos ou qualquer outra, é a preocupação de que isso aumenta o tempo de fila ou então constrange clientes que preferem esse atendimento mais formal, mais lacônico, enfim, não querem receber perguntas, como disse o Sérgio, gera atrito. Os nossos dados da pesquisa Varejo com Causa mostram o contrário. Na verdade, a maioria dos consumidores, sejam eles doadores ou não se importam de receber esse tipo de pedido na hora de fechar a compra, mas claro que vai haver os que não vão gostar. Eu queria que vocês falassem sobre como vocês equilibram mesmo a doação e a eficiência no atendimento do colaborador, se vocês sentem que isso teve algum impacto negativo de espantar clientes mais tímidos ou apressados, ou se é um risco que vale a pena correr perto do benefício também de gerar, né, tamanha doação para causas. Não importa o canal que você tenha com seu cliente, você tem que pensar em como tirar o attrition, né, a fricção. Não importa. Tá? Então, você vai lá no delivery, tem a opção arredondar no delivery. Você vai no totem, tem a opção. Se você não quiser, não quero. Tá? E tem que ser simples. Tá? Tem que ser muito rápido e muito simples. Não pode ficar com muita tela para ele dizer sim ou não. Se você começar a botar muito passo, ele vai ficar de novo, tá? Então não importa muito o canal, tem que ser simples. Aí eu volto na questão da tecnologia. O Sérgio deu bons exemplos aí. Ele falou até 80% das vendas dele são identificadas. As nossas, aí a dinâmica, a gente está crescendo, mas a gente está em alguma coisa em torno de 20%. Tá? E aí sim você consegue colocar lá para um cadastro os hábitos do consumidor, e aí eu já peguei até a boa ideia do Sérgio aqui, dizer lá se ele quer sempre doar. Não sei, Sérgio, se dizer lá
eu não quero doar no arredondar, porque às vezes a pessoa pode estar naquele momento, a gente vê muito isso, né? O nosso padrão de compra, quando cai o vale alimentação é um, quando vai chegando no final do mês e a grana vai apertando é outro. Então, talvez a pessoa, quando esteja um pouco mais de recurso no bolso, esteja mais disposta a doar, quando aperta o bolso, talvez esteja menos disposto a doar, e aí você bota um flag que eu não quero, por exemplo, doar nunca, pode ser que ele queira mudar de ideia em algum momento e ele não tem essa opção. Ou, de vez em quando, talvez até dá a ideia para ele mudar. Mas eu ainda acho que, apesar de tudo isso, o Sérgio tem uma causa aí de animais que sensibiliza demais as pessoas. Quem é pet lover sabe disso, tá? Então, isso tem um apelo, gente, maior do que, para mim, fricção. É lógico que se você pode facilitar a vida, vai ser mais fácil ainda, mas as pessoas naturalmente têm uma tendência para querer ajudar o próximo, né, para se engajar em uma causa. Então, se você dá um empurrãozinho com tecnologia, com seus colaboradores também sabendo disso. Pra vocês terem uma ideia, a gente faz cerca de 580 doações por hora. Até hoje já foram mais de 16 ou cerca de 16 milhões de doação desde que a gente começou com a Arredondar. Gente, é o que o Sérgio falou. Parece pequenininho, né? Parece pequenininho, mas você dizer que a cada hora nós temos 580 doações, é muita coisa, gente. É muita coisa. E as pessoas realmente se enxergam a causa. Eu acho que o benefício é muito maior do que talvez alguns segundos ou uma resposta sim ou não, ou se sentir incomodado com aquilo. Dentro da linha que o Yuri colocou e dentro da proposta da pergunta, Roberta, a vida, seja pessoal, seja profissional, é feita de escolhas. Você está toda hora tomando decisões de escolher e um monte de trade-offs que você vai fazendo. Eu não tenho a menor dúvida que no conjunto da obra vale a pena. Agora, sendo muito sincero, eu não acho que isso não tem um trade-off. Esse valer a pena, e a gente está super engajado e super feliz com isso, não significa que tenha gente que não goste disso. E com todo o respeito à pesquisa, eu intuo que essa pesquisa tem um viés, e eu vou explicar o porquê. Quem doa, com certeza, não está preocupado que está gastando 2 segundos a mais. Mas quem não acha que tem que doar, e a gente tem que respeitar quem acha que não tem que doar, porque é uma opção, não. Doar tem que ser um ato voluntário, deve ser um saco, principalmente para uma empresa que tem recorrência, toda vez que passa no caixa, tem que dizer um não. Não quero arredondar. Verdade. Se eu fosse consumidor e não quisesse arredondar, eu não gostaria de todo mês ter que olhar para um outro ser humano e falar, eu não quero que arredonda esses centavos. E se alguém fez uma pesquisa com essa pessoa e essa pessoa falou que não se importa com a pergunta, é porque ela ficou acanhada de dizer que se importa. Não, tem uma porcentagem que não quer e não gosta mesmo. Não, mas tudo bem, mas eu acho o seguinte, quem de fato não se importa com a pergunta, doa. Porque falar que não se importa com a pergunta, mas não doa, eu acho incompatível. Porque não vai fazer falta 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos para ninguém. Entendeu? Aí que vem o ponto que eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Existe, de fato, o problema de você flegar, não quero doar nunca, pode ser que você perca alguma coisa aqui. Mas eu também pensei que você ganha no outro flag, quero doar sempre. Porque pode ser que no processo, às vezes, falha a pergunta. Então, quem já flega doar sempre, e aí funciona muito para self-checkout, para omnicanalidade, porque nem sempre você vai ter interação com pessoas. Então, quando você dá essa possibilidade de doar sempre, todos os canais que você vender está arredondando. Então, eu acho que tem lá alguma perda para responder nunca, mas, por outro lado, tem um ganho em não perguntar mais para essa pessoa, que eu acho, quando você pensa na jornada do cliente, faz sentido, e, por outro lado, você otimiza recursos quando você arredonda sempre os clientes. Evidentemente, a gente é muito de fazer conta, muito de... A gente espera implantar isso,
E aí vai conhecer os resultados e a gente vai ver se foi neutro, se aumentou a arrecadação, se caiu a arrecadação fazendo isso. Aí depois a gente vira um case aí para estimular ou desestimular outras empresas a fazer isso. Muito Roberta, bom, isso muito interessante. Roberta, o papo tá tão bom aqui. Eu posso aprender um pouco com o Sérgio aqui, que eu gostei de uma ideia dele. Eu posso? Claro, por favor. É para isso. Não, pô. Ainda mais com essa causa está todo mundo unido. O Sérgio diz uma coisa que, na questão da pessoa ter um flag lá de sempre doar, tá? Que eu acho uma boa ideia, porque você não tem que ficar perguntando sempre. Qual é a tua visão sobre a pessoa, às vezes, ficar preocupada, dizendo, poxa, eu estou fazendo uma doação sem limite, eu não sei exatamente com o que é que eu estou concordando em doar. Como é que você vê isso? Eu acho que o flag precisa estar explicando que é sempre arredondar, né? Então, a doação ela está limitada a 99 centavos. Entendi. Isso certo? Fica então, claro lá quando você fala para os clientes que... Você tem um curso de comunicação para ficar claro que o que você está autorizando é no limite do a 99 centavos, que eu entendo que é o mecanismo do arredondar. Perfeito. Perfeito. Você arredonda centavos só. Perfeito. É o que o Arredondar tem feito também com os cartões de crédito, né? Então, acho que essa experiência que aí você diz uma vez que você quer arredondar e todas as suas compras feitas com cartão são arredondadas automaticamente dentro de um limite, mas com o tempo você vai vendo no final do mês que o peso disso na fatura são poucos reais, né? Enfim, geralmente vai ser poucos reais, centavos, que é isso, não vai fazer diferença, mas tem essa coisa muito interessante de fazer a venda uma vez só, assim, né? Você só tem que convencer a pessoa uma vez disso e depois você vai fidelizar ela para sempre, esperamos, né? Isso, e tem os dois aspectos, eu volto a dizer, a gente é super legal quem doa, mas quem não doa também, nosso cliente também merece o nosso respeito, porque claro. A doação é um ato voluntário e a gente não entende que a gente tem dois tipos de clientes, o cliente que doa e o cliente que não doa. Ambos clientes são importantíssimos para nós. Sim. Né? E a gente, de fato, quer uma jornada prazerosa para os dois. E nos incomoda, e é por isso que a gente está trabalhando nessa ideia, nos incomoda o fato, como eu disse, de todo mês perguntar para alguém, você quer arredondar, e todo mês a pessoa tem que falar, não quero. Sabe, isso não contribui para uma jornada bacana. Então, tem uma régua, né, de números de atendimentos, né, de quantas vezes você oferece, isso é esperado já, né, que você precise de algumas vezes desse oferecimento para que a pessoa entenda e se sensibilize, e depois de algumas vezes ela vai se tornar cliente ou não, mas tem um limite para isso, assim, né, se você ofereceu algumas vezes e o não vem sempre, então é melhor parar mesmo de perguntar, até porque a gente, e é isso, é sem um julgamento moral, doar tem que ser um ato voluntário, na verdade a gente até nem gosta de levar para esse lado moral, é um ato cidadão, assim, né, assim como votar, né, enfim, é algo que você faz por consciência do seu papel cívico ali, se você quiser. Tem também as pessoas que acham que não precisam votar, não querem fazer parte desse processo, ou que podem colaborar de outras maneiras, né, são protetores de animais, dão ração no final da compra, né, tem outras atividades na sua vida que cumprem esse papel aí da doação, e não nos cabe julgar, a gente está ali para dar uma oportunidade e facilitar mesmo, né. Queria ouvir mais sobre as doações que vocês fazem diretamente como marcas, assim, né. Pode começar, Pets, começando da Dot Pet, Sérgio, que é uma doação imensa, né, de feiras e que envolve muitas outras formas de doar. Sem dúvida. É claro que a gente poderia falar da doação direta que a gente chegou a fazer de recursos na ajuda ao combate à Covid, foi um evento totalmente inesperado e a gente se solidarizou com várias... com o governo, na verdade, para ajudar no combate à pandemia, mas aqui é uma doação pontual. Eu prefiro falar da doação estrutural, porque existe a doação, e você bem colocou isso, Roberta, tem essa ponta do iceberg, digamos assim, que é o recurso que acaba aparecendo, mas existe, na verdade, implicitamente, uma doação importante. Se você pegar a Rede Pets, o espaço central das nossas lojas, a gente dedica para a vitrine do Adote Pets. Então, tem o metro quadrado do aluguel,
tem o CAPEX para se montar esses espaços, que são espaços super sofisticados, por metro quadrado, um dos espaços mais caros da loja, pela infraestrutura que precisa ter. Tem equipe operacional para cuidar desses pets que estão para adoção, que vão tudo para o resultado da companhia. Então, não é uma doação financeira, mas só não é financeira porque, na verdade, a gente está pagando e as pessoas não estão vendo. E, de verdade, a gente fica muito feliz em fazer isso, porque fazer negócio com propósito e usar essa vocação do varejo, como eu disse, de ser ponte da indústria e enxergar que a gente pode ser ponte para o terceiro setor, fico felicíssimo. Aliás, é tão genuíno esse sentimento que quando eu entrei no negócio há 19 anos atrás, que tinha uma loja, não tinha nada, não existia a palavra ESG, não tinha nada, 19 anos atrás. Eu enxerguei justamente que a pessoa, para adotar um pet, ela tinha que ir no centro de zoonose, naquela época, para salvar o cachorro da fila da morte. E só que isso não dava certo, porque você tinha um adotante que adotava por pena, e adotando por pena, às vezes soltava na rua de novo e não fechava nunca essa conta de pets abandonados. E justamente há 19 anos atrás eu falei, mas por que não utilizar um lugar alegre, um lugar de shopping, um lugar para que as pessoas adotem, não por pena, mas por alegria, sabendo que a adoção é uma coisa maravilhosa e não precisar estar num ambiente triste para se fazer essa adoção que pode impulsionar o sentimento equivocado. A gente, desde 19 anos atrás, eu sempre falei o seguinte, não adote por pena, adote por amor, adote porque você acha que é legal e que você vai ser feliz, mas não adote porque você está com pena, porque a chance dessa adoção não ser bem-sucedida é alta. Eu vou, como bom baiano, eu vou trazer mais um ingrediente para o tempero dessa discussão. Eu acho que a gente vai enfrentar, nós já estamos enfrentando mais um desafio nessa jornada aí de solidariedade, que é o próprio momento econômico que as pessoas vivem, né? Saindo de uma pandemia. Se por um lado você tem todo esse lado que foi sensibilizado, né? Porque a gente viu o sofrimento das outras pessoas, viu situações que, enfim, acho que a humanidade não tinha vivido há muito tempo, e isso desperta a vontade de doar. Por outro lado, nós estamos vendo a consequência, né, econômica do que aconteceu. Isso faz com que as pessoas tenham um bolso mais curto. Com tá? certeza, esse é o primeiro, as doações diminuíram mesmo, o número de doadores diminuíram, e muitas pessoas passaram a precisar de doação, né? Isso, esse é um ponto que aí vai entrar no meu segundo comentário, tá? Que aí é o link com o que o Sérgio falou, que eu acho que algumas empresas, elas estão buscando fazer outras coisas que representem também doações genuínas da empresa, tá? Doações genuínas da empresa, para um propósito e um negócio melhor. O que é um negócio melhor? O negócio melhor é o negócio da sociedade que você está vivendo e o teu próprio negócio. Então, acho que o grande desafio que as empresas têm hoje em dia, tá, é como é que conseguem ser eficientes, tá, para poder contribuir, porque já estão vendo que se fechar em 4 paredes não é mais suficiente. O teu colaborador está cobrando, o teu investidor está cobrando, a própria sociedade, e você está se cobrando também como administrador, tá? O que você pode fazer? Aí eu vou agora para o lado do Burger King, para você não achar que eu estou só pegando muita carona lá na Pets, tá? A gente vende comida, né? E há algum tempo já a gente diz, poxa, como é que a gente pode, nesse setor de comida, também ajudar, além de doações diretas, mas ter um propósito linkado aqui, que as próprias pessoas dentro, até os nossos fornecedores, entendam que a gente quer fazer alguma contribuição. Mas uma coisa eu digo para vocês, você pode fazer o ESG, você pode melhorar um monte de coisa nos seus produtos. O consumidor não quer pagar mais por isso.
ele sim quer contribuir para uma sociedade melhor, mas, por outro lado, tem um problema econômico que ele diz, olha, eu quero tudo isso, mas eu não quero pagar mais por isso. Tá? E aí volta para a empresa e seus fornecedores e diz o seguinte, poxa, como é que eu posso melhorar do ponto de vista de ESG, né, meio ambiente, governança, sem passar esse custo para a ponta. E volta um ciclo na cadeia, e eu vou dizer exemplos claros. A gente tirou todos os aditivos artificiais do nosso principal produto, o Whopper. Foi um trabalho de 2 anos, porque a primeira coisa é, tá bom, um ingrediente que é artificial, entre nós aqui, custa mais barato do que um que é não artificial. Uhum. Custa mais caro, é lógico. Tudo que é industrializado, a escala é mais barato. Então a gente levou 2 anos para voltar e dizer, a gente quer fazer um produto que seja clean. Mas para fazer um produto seja clean, bota os nossos fornecedores, bota o time de marketing, bota o time de inovação, bota o CEO, bota todo mundo dentro da sala e durante 2 anos, como é que a gente vai fazer isso em escala? Porque não dá para cobrar mais. É só um exemplo. Papelão. Vamos tirar as caixinhas de papelão do lanche das crianças. Quantas, posso dizer, 119 toneladas de papel a menos. Quanto tempo levou para a gente ver uma opção diferente para fazer isso? Canudos plásticos, tá? Pô, para fazer um canudo que não aumente o custo de papel e que não derreta dentro de um líquido, entre nós aqui, não é fácil. Porque a primeira opção era 4 vezes mais caras do que o primeiro. Então, sim, você quer fazer. Agora, a pergunta é, se eu cobrar R$4 a mais por causa do canudo, o que eu vou gerar, tá, na economia? Você vai perder competitividade. E se eu não fizer como grande, isso tem que pensar também. Será que a pessoa que vende coco na praia consegue pagar R$4 a mais por um canudo para vender na praia? Então, tem que se pensar nessa parte de eficiência e de propósito, tá? E as empresas, sim, têm gastado bastante tempo, bastante energia, pessoas, processos, inovações para construir um negócio melhor, sendo eficiente, se onerar o negócio e transferir o negócio, porque o consumidor quer sim, mas não é que ele não quer, ele não pode pagar por isso. Então, acho que esse é um grande desafio, sim, que as empresas modernas estão enfrentando. Até, Roberta, se me permite, Claro. interessantíssimos pontos que o Yuri colocou, e me faz justamente lembrar o conceito do que é ser sustentável. Porque tem gente que só lembra da primeira página do sustentável e esquece da página 2. O sustentável, ele é muito holístico, né? O sustentável, ele precisa ser um material, ele precisa ser tudo, mas ele precisa ser um resultado da companhia. Se você não é sustentável no resultado, é exatamente o que o Yuri comentou em instantes atrás, aí, ao invés da gente estar fazendo uma coisa em benefício da sociedade, na verdade, a gente está fazendo uma coisa que no curto prazo vai parecer super bacana, mas na verdade você está criando um rombo que em algum momento vai aparecer e aí todo aquele trabalho é perdido. Então, o nosso desafio como CEO é conciliar a sustentabilidade na visão mais ampla do termo. Ele precisa ser sustentável sob o ponto de vista da natureza, sob o ponto de vista de energia limpa, sob o ponto de vista de não plástico, sob o ponto de vista de vamos ter menos papelão, não vamos ter produto químico, vamos ter ingredientes naturais na ração. Perfeito, mas cabendo, no bolso do consumidor, 2, no resultado da empresa. Porque se a gente não olhar a sustentabilidade em todos esses aspectos, a gente está olhando só uma parte, e aí assim, é uma verdade que não se sustenta porque você está esquecendo de enxergar o todo. E tenha certeza que está na agenda da gente. Está na agenda da gente porque todas as interfaces estão cobrando isso da gente. Inclusive
duas interfaces muito importantes que eu tenho, mas muito importantes. Minha filha de 13 anos e meu filho de 17. Eu não posso fazer barba se deixar a torneira aberta, porque, pai, olha a água do planeta, tá? Então, estamos todos sendo cobrados por isso. É o novo mundo, são os colaboradores que entram novos na empresa e, entre outras coisas que antes se perguntava qual era o salário, qual era o bônus, continuam perguntando, lógico, que precisam sobreviver, mas além do salário e do bônus, perguntam qual é o propósito da empresa e o que é que a empresa está fazendo. É isso aí, é um caminho sem volta, né? E é como a gente costuma dizer aqui na MOL, só é bom quando é bom para todo mundo, né? Tem que ser ganha-ganha em todas as etapas, para todos os stakeholders, e, enfim, levando o que cada um precisa para ficar bem nessa conta. Eu vou fazer uma última pergunta que a gente faz por todo mundo que passa aqui, que é: qual é a sua causa do coração hoje e qual foi a última doação que você fez? Vou pedir para o Sérgio responder primeiro, porque eu acho que a resposta dele vai surpreender as pessoas. Bom, aqui eu procuro dividir bem, Roberta. Tem a empresarial, né? E a empresarial claramente está linkado ao bem-estar animal, e aqui a gente já falou bastante desse assunto. E tem a causa pessoal, que eu imagino que seja o intuito da questão. A gente está montando, já alugamos sede, estamos em fase de montar o instituto, que é para ensinar xadrez e matemática, principalmente uma matemática com contas de cabeça, não a matemática ortodoxa das escolas, mas uma matemática prática da vida, que faz toda a diferença, porque eu aprendi isso muito com meu pai e quero ter a possibilidade de dar a oportunidade para crianças de periferia poderem ter acesso a essa questão do raciocínio lógico, a questão do raciocínio matemático, que acho que é, de certa maneira, pouco explorado. Se fala muito na periferia em artes, que é maravilhoso, mas falta coisas para mim de raciocínio lógico. E a última doação que eu fiz também é um projeto que eu tenho muito respeito e muito apreço. Eu fiz uma doação mais relevante para o Museu Judaico, que está sendo terminado agora na cidade de São Paulo, no centro, lá na Rua Anhangabaú, justamente por conta de qual o intuito desse museu, que é um museu para contar um pouco da cultura judaica, da história do povo judeu no Brasil para não judeus. Né? Então, para justamente inserir melhor o que é o judaísmo dentro da sociedade. Muito surpreendente. E você, Yuri, seus filhos te influenciam nas causas pessoais também? Eu vindo do Nordeste, eu já vi como uma parte do país, ela é a questão de comida, tá? É uma parte importante. São coisas que talvez se morando no Sul-Sudeste não se tem acesso e completa visibilidade de algumas coisas que acontecem em partes desse país, tá? E quem veio de lá, algumas pessoas já viram a simplicidade e como é desafiador. Então, a última ajuda que eu fiz foi no dia 3 de setembro de 2021, às 22 horas, estava até olhando aqui, às 22 horas e 50 minutos, tá? Eu procuro ajudar uma pequena ONG que tem lá em Salvador, que faz produção de comida, e a palavra é exatamente isso, eles cozinham, fazem produção de comida para pessoas realmente que não têm como comer. Essa é a verdade. Tá? Em comunidades muito, muito, muito carentes. Tá? E o maior orgulho que eu tenho é quando eles todos os meses me mostram a produção, o carinho que eles fazem as coisas para essas pessoas. Tá? É impressionante, é realmente impressionante. Parece uma fábrica, mas é uma fábrica para pessoas que precisam. Esse é o número 1. E o número 2, essa é mais... essa é pública, porque as pessoas que contribuem saem em um reporte, tá? Então essa não tem como não sair.
é da parte de estudar, da parte da educação, da Fundação Estudar. O Sérgio deve conhecer bastante também o pessoal lá da Fundação Estudar. E essa causa de ajudar pessoas a se desenvolverem através da educação, para mim é uma causa bem legal. Eu diria que a maior patrimônio e herança que meus pais me deixaram foi a educação. Gente, muito obrigada por tudo que vocês compartilharam. Eu estou muito inspirada por vocês. E, na verdade, essa é a nossa primeira conversa da primeira semana de Varejo com Causa. A gente escolheu vocês para abrir ela, porque a gente sabia que a gente ia aprender muita coisa, e porque quando a gente fala de varejo com causa, de impacto social no varejo, vocês são grandes exemplos de como aplicar a cultura de doação. E espero que vocês iluminem aí as ideias e planejamentos de muitos outros varejos para que isso se torne cada vez mais comum e a gente tenha muito mais oportunidades de doar nas nossas rotinas. Muito obrigada, Yuri. Muito obrigada, Sérgio. Adorei conversar com vocês. Obrigado, gente. Um abraço, Sérgio. Valeu, Roberta. Obrigado, Roberta. Yuri. Super prazer em compartilhar o painel. Adorei o papo aqui. E assim a gente encerra a primeira conversa da primeira semana de Varejo com Causa. Eu reforço o convite para você entrar no site varejocomcausa.com.br e conhecer a nossa pesquisa a fundo e também muitos cases, inclusive o case da Pets, o case da Burger King e outros de outras empresas, para você ter as suas ideias também de como levar a cultura de doação para dentro do varejo e tornar o seu varejo mais solidário. Até o próximo encontro.